Outro ponto importante que a gente queria conversar também é por que algumas doenças não têm vacinas. Então, para falar sobre isso, é bom a gente entender também como que vacinas são feitas, certo? Então, por exemplo, para falar por que algumas doenças não têm vacina, basicamente são alguns obstáculos, certo? Primeiro, a alta complexidade do vírus de se mutar, certo? Segundo, são características específicas, porque vírus, para quem não sabe, são nada mais nada menos do que, na linguagem popular, pedacinho de proteína, certo? Então, cada vírus tem a sua capacidade única, certo? Então, não é um padrão. Cada um tem o seu ponto específico e nem sempre é fácil estudar isso, certo? Então, por exemplo, eu vou usar como exemplo aqui o vírus HIV, tá? Cada vírus tem a sua característica única, mas, por exemplo, por que não tem vacina pro HIV? A gente já está tão avançado há tantos anos e até hoje a gente nunca conseguiu desenvolver uma vacina pro HIV, certo? Porque o HIV, ele tem a capacidade de infectar o linfócito TCD4, certo? O que é o linfócito TCD4? Ele é basicamente o nosso agente mais forte, certo? Imagina que você está numa balada, certo? Imagina que você é o Neymar, a gente está em época de Copa, e aquele segurança mais alto e mais forte do Neymar é como se ele fosse o linfócito TCD4. Então, o vírus do HIV, ele infecta justamente esse cara, certo? E como ele infecta esse cara, a célula infectada, ele literalmente não tem como se defender, certo? Então, por exemplo, o seu corpo usa o linfócito TCD4 para se defender. Só que o vírus infecta esse linfócito. E aí, o que você faz? Senta e chora. Não tem o que fazer, entendeu? Realmente não tem o que fazer. Então, a gente está tentando descobrir maneiras. E outra coisa, outra característica desse vírus, ele se esconde dentro da célula e ele pode ficar lá por anos, certo? Então, no que isso implica? Você desenvolve uma vacina, certo? E aplica na pessoa. Só que o vírus do HIV, ele pode ficar por anos, até 10 anos dentro da célula sem realmente causar uma infecção. Como que você vai saber se aquela vacina foi eficaz contra o vírus, sendo que ele demora muito para se manifestar? Entendeu? Complicado. Então, realmente, esse é um dos dois motivos, só tem outros vários, que não temos vacina para HIV hoje em dia, entendeu? O que a gente está fazendo hoje em dia é pessoas que têm infecção por HIV e elas conseguem controlar a infecção por um fator genético, certo? Então a gente estuda essas pessoas para ver por que elas conseguem controlar a infecção, para quem sabe daqui para o futuro próximo a gente consiga desenvolver uma vacina.